Castro em Fala aí Brasil. Fala aí Brasil, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras, como estamos? Estamos bem? Graças a Deus, sempre bem, gente, sempre. Sempre temos que estar muito bem, tá? Porque estar bem é estar na luz, tá? Nós precisamos nos manter na luz e expandir essa luz ao nosso redor, tá bom? E vocês, meus astrólogos e astrólogas, então, eu não juntei hoje porque vai ser um pouquinho diferente, tá? Esse nosso assunto de hoje. Mas, tá? Eu não chamei astrólogos e astrólogas porque hoje nós não traremos achismos, mas certezas, fatos concretos, tá? Nenhum achismo. Mas, como todo bom astrólogo, nós temos muito mais certezas do que achismos. E é disso que se trata no vídeo de hoje. Tá bom, gente? Eu estava sendo cobrada, eu falei para vocês no meu último vídeo que eu iria trazer esse assunto, tá? Do que está acontecendo com Israel e Irã, né? Da guerra. Mas nós precisamos entender bem detalhadamente o que isso significa. Porque olhando assim, nós estamos numa guerra. Mas não. Essa guerra existe há milênios. Ela nunca acabou. Ela está o tempo inteiro, tá? Há milênios. Um plano espiritual. E aí a gente tem que entender do que eu estou falando. O que é plano espiritual, gente? O homem é trino. O homem, ele é material, corpo, biológico, tá? Ele é espiritual, tá? Que é a vida, como chama, como essência, tá? E a alma, que é o campo das emoções. Então, o espírito é a razão, a alma é a emoção e o corpo é o bio, tá? Que é a parte material. O corpo, na verdade, é a casa em que habita o nosso eu verdadeiro, tá? A nossa alma. Ela habita dentro do nosso corpo e é alimentada pelo nosso espírito. Uma hora, assim como diz o livro de Apocalipse, tá? Essa vida matéria que nós temos dentro do corpo será cortada, que é, como diz o livro de Eclesiastes, é quando se rompe o cordão de prata. O que é o cordão de prata? É um cordão, assim como o cordão umbilical, tá? O feto fica dentro do útero materno, ligado pelo cordão umbilical, e ali ele é nutrido o tempo inteiro. Assim que ele vem para o mundo físico, no plano material, esse cordão é cortado. Porque ele saiu do plano do ventre para entrar no plano matéria, tá? O que nós chamamos de realidade, o que não é, gente. A realidade é o todo. E o todo é o espiritual, que é desde que o bebê é formado, quando ainda é um zoidinho, isso já é tudo plano espiritual. Que a gente não vê nada ainda, é invisível aos olhos, invisível aos sentimentos, tá? E já existe, isso é o plano espiritual. Ele é o mais sólido, é o mais verdadeiro, tá? E nós estamos ligados a ele por um cordão de prata que um dia se rompe, tá? E aí o nosso corpo, que é uma casa, é que fica. E nós somos libertos para voltarmos para esse plano espiritual, com o nosso eu, com a nossa alma, tá? Então, gente, a gente tem que olhar o que está acontecendo agora nesse plano, porque nesse plano ocorre há milênios e nunca parou. E nós temos que entender isso, que é, sim, uma guerra espiritual que vem ocorrendo há muito tempo,
tá? Nós precisamos ter esse entendimento para podermos entender tudo. Ah, Ruth, eu não acredito na vida espiritual, então me defina sonho. E quando a gente dorme, a gente não tem controle nenhum sobre os nossos sonhos. E ali somos capazes de tudo, fazemos de tudo, estamos em qualquer plano. Se não é o físico, é o que? Se não é o espiritual, o que é alucinação? Nós alucinamos toda noite. Nós ficamos num estado de inconsciência tal, da maneira anestésica, porque, gente, vocês já entenderam o que é anestesia? Anestesia, a pessoa te abre, ela serra o teu crânio, se for preciso, numa cirurgia. Você não acorda, você não sente. E tem um determinado ponto do nosso sono e do nosso sonho que estamos exatamente assim. Mas não estamos mortos. Por quê? Porque estamos vivos no plano espiritual, vivendo esse plano espiritual intensamente. Nos reabastecendo, nutrindo o nosso cordão de prata, tá? E nós nutrimos, sim, todos os dias, ou melhor, todas as noites. E essa guerra, esse assunto, está dentro disso. Então, nós precisamos entender o porquê que está dentro disso. Já que eu estou afirmando que o caso em questão está dentro do plano espiritual, a gente precisa entender. Tá? Então, a gente precisa começar a entender sobre quem é Israel. O que é Israel? Bom, eu vou me posicionar de cara, tá? Eu vou deixar claro o meu posicionamento. O meu posicionamento com relação a esse tema. É grande, gente, mas vai caber aqui pelo menos aos poucos, vindo devagar. Vindo devagar. É o meu posicionamento, é o leão de Judá. Não sei. Dá para ver, gente? É o leão de Judá, da tribo de Davi, que venceu e o livro abrirá. Pois é, a gente vai falar sobre isso. O nosso posicionamento. Eu tenho a bandeira do leão de Judá junto com a minha pátria, porque foi essa pátria, esse povo, essa nação que Deus me determinou a nascer. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre povo, pátria e nação, do leão da tribo de Judá. Tá? O meu avatar, não só aqui no YouTube, como em todas as minhas redes sociais, é o avatar junto a esse mesmo leão de Judá. Então, o meu posicionamento é a favor e ao lado do leão de Judá. Tá? Então, a gente vai começar entendendo isso. Bom, se você pensa diferente e não tem paciência de dar atenção e oportunidade de entender um outro lado, está na hora de você sair. Tá bom? Vamos lá. Então, a gente vai entender o que é o leão de Judá. Primeiro, tá? A associação do leão com a tribo de Judá remonta ao Antigo Testamento, onde o patriarca Jacó abençoa seu filho Judá comparando-o a um leão. No livro de Apocalipse, no Novo Testamento, Jesus é descrito como o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro selado. Vamos fazer uma pausa aqui. Então vocês veem que a história começa lá no Antigo Testamento, ou Primeiro Testamento, chegando ao último livro do Novo Testamento, ou Último Testamento, né? O leão de Judá, da tribo de Davi, que vai abrir o livro selado, o livro escatológico, o livro do fim. Apocalipse quer dizer revelação, revelação sobre o que está por vir. Não que já veio.
Porque o que já veio não precisa ser revelado, concorda? E é esse que abre esse contexto, esse leão de Judá é que abre as revelações, o que está por vir. Quem é ele? Jesus. Quem é Jesus? O Filho do Deus vivo e Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Filho de Deus e Deus, certo? E ele é o leão de Judá. Portanto, o leão da tribo de Judá é um título dado a Jesus que reflete sua linhagem real e sua vitória sobre o pecado e a morte. Vamos falar um pouquinho sobre a morte. Ele é visto como o Messias, que cumpre as profecias e governa com justiça o poder. Bom, muitos cristãos, infelizmente, porque eu não estou falando dos ateus e de outros religiosos não cristãos, estou falando dos cristãos ou daqueles que se consideram cristãos. Fala, não, eu não gosto dos judeus, nem não gosto deles porque eles mataram Jesus. Não! Nunca mais repita isso. É heresia, gente. É blasfêmia. O que aconteceu com Jesus foi decretado por Deus lá no Éden. Lá no Éden. Lá em Gênesis. Deus, Pai, decretou tudo o que tinha para acontecer com Jesus. Decreto de Deus. Quando falou que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Ali ele decretou o que viria. Não façam isso. Não deem e nem atribuem aos judeus o que veio de Deus. Vontade e decreto de Deus, estabelecido desde o começo do mundo. Essa é a verdade. É só vocês consultarem a Bíblia. Porque se você se julga cristão e eu estou falando com cristão, o nosso livro de consulta só pode ser a Bíblia, gente. Sem Bíblia não tem cristianismo. Ok? Tá bom? Então, foi Deus que decretou. O que aconteceu ali no Gólgota foi plenamente da vontade de Deus. E isso é claramente provado pela própria Bíblia, muito antes, milhares de anos antes de acontecer. Tá? O livro de Salmos narra detalhe por detalhe do que aconteceu lá no Gólgota. A minha Páscoa, se vocês olharem os meus vídeos, abre a minha página inicial do YouTube e tem todos os meus vídeos, vem caminhando de frente para trás, caso Vitória, caso Vitória, caso Vitória, caso Vitória, caso Vitória, caso Vitória, a Páscoa. Foi o meu último vídeo antes de eu entrar no caso Vitória. E vou voltar para o caso Vitória, gente. Não nesse vídeo, porque agora eu vou fazer assim e vou falar com vocês também sobre isso. Eu vou trazer o caso Vitória, mas vou trazer escatologia, sobre a guerra, geopolítica. Esse vídeo aqui é escatologia, teologia e geopolítica tudo junto. Tá? Então a gente vai começar a intercalar. Tá? Então, o que acontece? Vocês vão ver que no vídeo da minha Páscoa, eu falo exatamente sobre isso e está lá tudo bonitinho. Se vocês quiserem olhar tudo, vocês vão ver que está tudo bem narradinho, bem explicadinho. Mas eu vou resumir para vocês. O livro de Salmos foi escrito há mais ou menos 5.000 anos atrás. Ou seja, no mínimo há 3.000 anos antes da chegada de Cristo na Terra. E se vocês forem no Salmo 22, escrito há mais de 3.000 anos antes da chegada de Jesus, vocês vão ver que está ali minuciosamente contado tudo o que aconteceu com Jesus na cruz. E quem escreveu 3.000 anos antes de acontecer tudo, detalhadamente, especificamente? Deus. Porque o Salmo 22 é um salmo profético messiânico, onde Deus narra o que está para acontecer e dá
todos os detalhes do que aconteceu aquele dia no Gólgota com o filho dele. Então, quem fez o que fez foi Deus, por um propósito. Eu explico tudo isso no meu vídeo Páscoa, mensagem de Páscoa, o Filho do Homem. Tá? Então, é sobre isso. O que aconteceu foi pura e simplesmente vontade, decreto de Deus e de mais ninguém. Os judeus, como eu falo em alguns vídeos, que nós somos instrumentalizados por Deus, nós somos instrumentos nas mãos de Deus, foi isso que aconteceu com os judeus da época, com o povo de Israel. Foram instrumentalizados por Deus, porque era preciso que as profecias dele, sobre o decreto dele, se cumprissem. Por favor, vamos abrir esse entendimento. Tá? Porque eu já vi muita coisa a respeito de ditos cristãos culparem um povo que não tem culpa nenhuma. E agora a gente vai entender esse povo e vai provar também, assim como eu já falei, tem como provar o que foi dito aqui pelo Salmo 22, vamos provar que eles não têm realmente nada a ver com isso. E vamos provar quem é esse povo diante de Deus, que não é só o filho dele que é da tribo de Judá. Nós vamos mostrar quem é. Nós falamos que o leão de Judá veio através do intermédio de Jacó. Então, gente, vamos entender o que é isso, Jacó. Jacó era o neto de Abraão e filho de Isaac e Rebeca. Abraão recebeu a promessa direta de Deus que ele seria, presta atenção agora, pai de muitas nações. Abraão seria pai de muitas nações. Ok? O Jacó era neto dele. Tá. Em Gênesis 32, versículo 28, houve a mudança do nome. Tá? Deus muda o nome de Jacó para Israel após uma luta noturna com um anjo. Como parte deu uma bênção. Como assim parte deu uma bênção? A bênção total era para Abraão ser pai de muitas nações. Jacó, tá, teve uma parte, uma nação, Israel. O povo de Israel é uma nação. Tá? A bênção inteira é muitas nações. Ficou claro? Então vamos lá. Significado. O nome Israel significa aquele que luta com Deus, ou Deus prevalece. Aquele que luta com Deus. Como assim alguém luta com Deus? Então, a Bíblia fala que Jacó lutou com o anjo do Senhor a noite inteira, pedindo a bênção dele, ou seja, a transformação dele, a mudança de vida e de destino dele. E ele lutou com muita perseverança até o amanhecer. Mas, presta atenção no artigo definido, masculino. O anjo do Senhor. Vamos fazer de conta que todos nós temos bebês agora, recém-nascidos. Todos nós. Eu tenho meu bebê, vocês têm o seu bebê. E aí, eu vou olhar para o bebê de cada um de vocês e falar: ai, gente, é um anjinho, né? Um anjo. É um anjo. É eu olhando para o que não é meu. Eu olhando para o meu. O meu anjo ou o meu anjinho. Tão fofo. Olha, o. Artigo definido masculino singular. Meu anjo. Então, quando a gente fala o anjo do Senhor, é porque é definido como de Deus. E não é um anjo qualquer aqui. Não, é o anjo dele, o filho dele. Entende? Essa analogia do meu anjo, para o anjo de Deus é filho.
tá? Por isso que fala que ele lutou com Deus, porque o Filho de Deus, Jesus, Leão de Judá, tá? Também é Deus, sempre foi Deus. Então, quando ele luta com o anjo do Senhor, ele luta com o Deus nosso, Jesus, Filho de Deus Pai. O nosso Criador, o nosso Senhor é o Filho. Entende? Foi isso que aconteceu. E ele recebeu a bênção. Ou seja, ele ganhou. Ele lutou, ele foi intrépido e aí se tornou um povo. Jacó, ali naquele momento, deixa de ser uma pessoa e passa a ser uma nação inteira. Israel. Tá? Então, gente, esse é quem está numa guerra agora. Israel de Deus. Israel de Deus. Deus escolheu esse nome. Deus não escolheu todos os nomes. Deus não escolheu quem está fazendo guerra, o nome de quem está fazendo guerra contra ele. Não escolheu. Israel foi dado pelo próprio Deus esse nome. E é o povo escolhido dele, como nação e como povo. Tá? Por isso, o filho dele, esse mesmo anjo do Senhor, e Deus, nasceu no meio deles. E o livro de Apocalipse, que foi aberto por esse Leão de Judá, Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que abriu o que estava selado, ou que seja, o que estava fechado, a revelação estava oculta e ele abriu, tá? No Apocalipse, ele revela, tá? O que está por vir para o mundo e para o povo dele, Israel, que nunca deixará de ser o povo dele. Nunca. Quem pensar o contrário está redondamente enganado, vai pegar a Bíblia, que é sobre o cristianismo, e é sobre isso que estamos falando. Escatologia, tá? Fim dos tempos, teologicamente falando. Bom, vamos dar prosseguimento. Então, vocês já entenderam? Olha esse nome. Olha o que significa. Foi dado por Deus. Esse nome. Bom, já entendemos então. Agora a gente vai entender esse período que eu falei para vocês que é milenar, tá? Hoje a gente não vai passar por isso, eu só vou mostrar um quadro rápido, e a gente falará sobre isso mais profundamente nos próximos vídeos a respeito desse assunto, tá? Que a partir de hoje a gente vai desenvolver e eu peço a vocês, meus colaboradores queridos, achólogos, amores e amoras, meu povo e minha pova, tá? Que vão trazendo, que vão estudando, que vão buscando entendimento e informação sobre isso para a gente ir acrescentando, tá bom? Para a gente saber exatamente em que momento do mundo e da vida espiritual estamos, porque é disso que se trata, o momento do mundo e da vida espiritual em que nós nos encontramos. É sobre isso, essa guerra, tá? Então vamos lá, gente. Eu falei para vocês que isso vem de milênios, né? Então a gente vai ver, só vou mostrar referências. Então, o que acontece? Parece que não vai estar bem explicado, porque é só referência. Mas se a gente ler, tá? O que está contido na referência, a gente vai entender melhor. Linha do tempo profética história, Israel e Irã. Pérsia, Irã entre parênteses, Pérsia. Ok? Então, Irã é a antiga Pérsia. Nós precisamos desse entendimento para encontrarmos a Pérsia há milênios de anos atrás lá na Bíblia. Antiguidade Bíblica, 538 AC. Rei Ciro da Pérsia liberta os judeus da Babilônia. Em Esdras 1, de 1 a 4, Ciro permite que o povo de Israel volte a Jerusalém e reconstrua o templo que eles tinham destruído. Ou seja, já tinham feito guerra há muito tempo. O povo estava escravizado. Entende?
Então, olha, e aí, né, quando ele estabelece, permite essa reconstrução, é uma relação amigável, tá? Entre Pérsia e Israel. No século XX, aí a gente já pula para cá, mas a gente vai voltar mais para o passado. O início das tensões. Em 1948, criação do Estado de Israel, início de conflitos com países árabes e muçulmanos, o Irã, ainda sob o Shah, reconhece Israel oficialmente. 1979, Revolução Islâmica do Irã. O Ayatollah Khomeini assume o poder e rompe relações com Israel. Início da doutrina teocrática anti-Israel no Irã. Bom, a doutrina, tá, teocrática começou em 79, mas a coisa vem acontecendo há milênios. Ok? Então, vamos lá. Dando continuidade aqui. Vocês vão entender. Conflito moderno, 2000 a 2020, guerra indireta. Irã financia Hezbollah, Hamas, Mili, na Síria. Israel realiza ataque cirúrgico contra bases iranianas na Síria. 2024, início do confronto direto. Presta atenção agora. Irã lança centenas de drones e mísseis contra Israel pela primeira vez. Irã! Porque todo mundo veio correndo. Ah, Israel atacou o Irã. O Irã começou. O Irã. E é engraçado que vieram me falar, eu falei assim, não, gente. Eu estou falando de milênios, né? Busca em milênios. Qual foi a vez que Israel atacou primeiro? Israel não é um povo de ataque, é um povo de defesa. E são defendidos por Deus, por isso ainda existem. Apesar de há milhares de anos serem perseguidos e a tentativa do extermínio, que é o que está acontecendo agora. O Irã nunca escondeu e declara abertamente que o que eles buscam é o extermínio de um povo, de uma nação. Tá? Israel se defende. Bom, mas o Irã é que começa. Lança centenas pela primeira vez. Muitos cristãos veem esse ato como o começo da profecia de Gog e Magog. A gente vai no caminhar em outros vídeos falar mais explicitamente de cada parte do que estamos vendo agora, tá? Profecias que se alinham aos tempos modernos, escatologia cristã. Ezequiel 38, 39, guerra de Gog e Magog. Só uma palhinha. Magog, Rússia. Enfim, isso é para depois. Mais um pouquinho. Aliança de nações, incluindo Pérsia, ataca Israel nos últimos dias. Deus intervém com terremoto, fogo, confusão entre os inimigos. Isso está previsto em Ezequiel 38, de 5 a 16. Em Zacarias 12, a previsão é: Jerusalém, o cálice da ira das nações. Todas as nações se voltam contra Jerusalém, mas ele será protegido por Deus. Zacarias 12, de 2 a 3. Isso é o que está previsto, é o que está a caminho. Daniel 10. Batalhas espirituais envolvendo a Pérsia. Um príncipe espiritual da Pérsia resiste aos planos de Deus. Daniel 10, 13, 21. Aí é uma história que já aconteceu no passado, que é sobre o rei da Pérsia, que na verdade era um príncipe espiritual. O que é príncipe espiritual, né? São demos poderosos, hierárquicos, monárquicos. Sim. A Bíblia fala do príncipe desse mundo. E só para que fique claro,
O príncipe desse mundo não é Jesus. Busquem no Google. Quem é o príncipe deste mundo? Tá? É sobre isso. Esse príncipe da Pérsia. Tá? Porque tem príncipes regionais. Tá? Porque tem várias esferas, as camadas. É por isso que o apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra as potestades malignas no ar, nas esferas celestiais. Tá? Então, é isso que eu estou falando para vocês. É um conflito espiritual que nunca acabou. Nunca acabou. Há milênios. Mas já está no prazo de validade vencendo, prestes a vencer. Tá? E é sobre isso o livro de Apocalipse. Bom, Daniel 10, de 13 a 21, né? Então a gente agora começa a caminhar, porque a gente chegou agora no Novo Testamento. Então a gente vai começar a caminhar agora, nos nossos tempos, tá? Mateus 24 e Apocalipse 16. Guerras, rumores de guerras e Armagedon. É o nosso caminho. É o nosso caminho. Já está em andamento. Gog e Magog tem tudo a ver com isso, tá, gente? É uma coisa só que se alinha. O antigo com o novo. É um caminho que o antigo já falava e o novo está trazendo. Jesus alerta sobre guerras antes do fim. Apocalipse prevê grandes batalhas no Oriente Médio antes da volta de Cristo. Mateus 24, 6, Apocalipse 16, 14, 16. Ah, então tem uma volta. Sim, depois disso tudo. E essa volta é exatamente a história de como é que fica o povo de Israel. Que não. Nem o Irã e nem todos que se unirem contra vão conseguir exterminar esse povo. Esse povo é de Deus, é sem extermínio. É sobre isso, tá, gente? Então, procurem ficar do lado certo da história para não revoltar Deus contra você mesmo. Entenda? Esse é o povo escolhido e amado de Deus. E não. O cristianismo falso, que interpretou errado e disse que é um povo contrário a Deus, está cometendo blasfêmia, heresia. Não, não. Nem Jesus, que passou por tudo que passou, disse o contrário. Nem ele, tá? Bom, conclusão cristã. O conflito entre Irã e Israel não é apenas político, mas profético e espiritual. É sobre isso que nós estamos conversando até agora. Israel continuará sendo o centro das profecias. Entenda, centro das profecias. Então, vamos acompanhar as profecias. Que profecia? De Nostradamus, da Baba Vanja, de não sei, não. Bíblica, teológica, escatológica. Essas nunca falharam, nunca erraram. Até a volta gloriosa de Jesus Cristo, quando ele definitivamente vai resolver com esse povo amado e vai ficar tudo bem. Os cristãos são chamados a vigiar, orar e confiar no Senhor, sabendo que Deus cumpre todas as suas promessas. É sobre isso, e é sobre isso que nós pretendemos falar, né, gente? Um pouquinho. E sim, esse conflito, essa guerra, é para que nós possamos orar mais. Orar mais. Não sobre a nação, mas sobre o planeta. Que a coisa está caminhando, tá? Para uma junção terrível. Então, eu já falei para vocês. Israel é o povo de Deus. Esse nome, quem deu foi Deus. Quem escolheu abraçar esse povo como seu foi Deus. Na promessa, lá, com Abraão. Ele é a parte, é uma nação prometida por Deus a Abraão. Como ele prometeu que seria pai de muitas nações. Israel
é filho da promessa, é parte da promessa, é uma nação da promessa, então não vai ser exterminado nunca, porque ele nunca foi parte disso. Tá? Bom, a gente já deixou isso claro, então a gente entendeu o que é um povo, agora a gente vai entender o Estado de Israel. Tá? Vamos primeiro, eu vou explicar para vocês, mas primeiro eu já quero deixar claro uma coisa. O Brasil é uma nação, o Brasil é um povo, né? Nós existimos como Estado, né? Brasil. Só que a China está doida para se tornar dona disso aqui, está se tornando. O Brasil está sendo vendido descaradamente, tá? Oferecido, ofertado descaradamente para a China. O dia que a China conseguir, não vai porque Deus é mais, tá, gente? Mas suponhamos que a China, o dia que ela conseguir se apossar verdadeiramente do todo do Brasil, nós não existiremos mais como nação e como povo. Nós não seremos mais um Estado do Brasil. Nós não seremos mais uma nação brasileira. Seremos escravos, pois é, por outra nação. E isso aconteceu por milênios com o povo de Israel, que se apossaram, escravizaram, dominaram terras, dominaram tudo. Entende? Foi isso que aconteceu. Nós não queremos que isso aconteça com a gente. Então, nós não podemos aceitar que em nenhum momento da humanidade isso tenha acontecido e está tudo ok. Não, não está. Não está. A gente tem que olhar para o que aconteceu com esse povo. Que foi terrível. Porque ninguém consegue mensurar o que é ser um despatriado porque a pátria acabou, não existe. Porque o Brasil deixou de existir. A China tomou. E isso aqui passou a ser uma republiqueta da China. E nós deixamos de ser um povo brasileiro para sermos escravos da China, como exemplo. Foi isso que aconteceu durante milênios com o povo judeu. Até a Segunda Guerra. E aí foi estabelecida a ONU, né? A ONU foi estabelecida por conta disso. E aí, por intermédio de um brasileiro, Oswaldo Aranha, em 1948, Israel passa finalmente a voltar a ser o Estado de Israel. Porque o povo nunca deixou de ser povo. Mas não tinha território. Não tinha. E isso foi estabelecido em 1948. Então, vamos dar uma olhada no que aconteceu. Oswaldo Aranha, então presidente da Assembleia Geral da ONU, teve um papel crucial na aprovação da Resolução 181, que estabeleceu a criação de Israel. Apesar de não ter decretado o Estado de Israel, sua atuação como presidente da sessão e seu apoio à resolução foram decisivos para o resultado favorável. O voto favorável do Brasil, liderado por Aranha, foi fundamental para a aprovação do plano de partilha. Vamos parar aqui por enquanto que a gente já vai dar continuidade. O Brasil é signatário da ONU e é a favor de Israel. O Brasil como nação, tá? Signatário da ONU. É a favor de Israel e não contra. Temos alguém no poder, que eu não vou chamar de presidente, um presidiário que saiu da cadeia para assumir uma cadeira por uma geopolítica nojenta. Geopolítica mundial, tá, gente? Então, foram seres das trevas que mandam no mundo que fizeram essa estratégia, tá? De um ser que estava na prisão, que está vendendo o nosso país para a China.
tá quase doando, tá? É a favor do lado contrário. Não o Brasil. Ah, mas eu sou a favor do lado contrário. Você não é cristão. Você não é da luz. Sabe por quê? Porque você rejeita a vontade de Deus. E quem rejeita a vontade de Deus é as trevas. Desculpa te falar. Não gostou? Prazer, porque você já vai sair mesmo, né? É isso. Essa é a única verdade que nós temos para jogar. Não tem uma segunda opção. Aquele que rejeita a vontade de Deus é porque não aceita Deus, não acredita em Deus. É das trevas, porque Deus é a luz. Treva não tem luz, é maligna. É maligna. Se você está do lado contrário, repense, ou então aceite que você também é maligno. Desculpa, eu não tenho como falar isso mais suavemente. Enfim, tá? O Brasil é o Brasil como nação, como povo, como pátria, tá? Signatário da ONU. E a ONU é do lado favorável a Israel e não ao contrário, tá? Tem muita importância nisso tudo, porque começou isso tudo por um brasileiro, Oswaldo Aranha, tá? Bom, vamos lá no contexto histórico. Após a Segunda Guerra Mundial, a ONU buscou uma solução para a questão da Palestina em território sob mandato britânico. A Resolução 181 propôs a divisão da Palestina em 2 estados, um árabe e um judaico, com Jerusalém sob controle internacional. A proposta foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU, mas não foi aceita pelos países árabes vizinhos, o que levou à guerra árabe-israelense em 1948. Bom, então, eles não querem dar o direito de Israel existir como Estado. Ah, mas eles já estavam lá, gente, de novo. Vamos voltar mais de 5.000 anos, como tudo começou, e ver quem estava lá. Quem começou a tomar o que é de quem? Vamos voltar. Vamos parar. Por errar, por ignorância. Ignorância é quem ignora, não é quem é burro, tá? Não estou ofendendo ninguém, estou dizendo que vocês ignoram a real história. E essa história está toda descrita biblicamente. Então, gente, vai lá consultar, que está descrito lá. Quem tomou de quem? Quem começou, ok? Antes de dizer, eles já estavam lá há muito tempo. Há quanto tempo? Quando eles começaram a tomar? Quem começou agora? Foi em 2024. Não foi agora, foi em 2024. Bom, então, eu acho que não tem muito mais a esclarecer, né? Escatologicamente falando, teologicamente falando. Então, vamos para a geopolítica direcionada, tá? O agora, tá? Entendemos que para onde nós estamos caminhando, escatologia, teologia. Mas esse momento agora, o que de fato aconteceu, de fato, independente de ter começado em 2024, e começado por quem começou, tá? Porque, gente, olha só, é muito importante a gente entender a geopolítica, tá? Porque é o que domina o mundo. Quando eu falo para vocês que o Brasil faz parte disso, eu não sei se vocês sabem que chegou uns navios iranianos aí, assim que alguém que faz parte deles assumiu o poder. Quando eu falo que assumiu a parte deles, gente, é oficial, porque ele se declara assim. O vice-presidente, nós precisamos lembrar que existe um vice-presidente sócio, aliado desse governo, onde ele se encontrava no verão passado, com quem? Com todos os líderes terrores mundiais, todos os terrores mundiais.
Essa é a aliança atual, e não da nação, não de um povo, mas de um governo atual. Isso é geopolítica. Isso é geopolítica. Tá? Com quem eles estão aliados. E, gente, procurem saber a quantidade, as centenas de milhares que estão dentro do Brasil, desses que eu estou falando. Procurem investigar a fundo e profundamente a quantidade do que entra e de quem entra através dos nossos portos, principalmente portos um pouco mais distanciados, aqueles que não têm tanta visibilidade, tá? A quantidade é absurda. Então, nós estamos correndo um risco grande, muito grande, tá? De sermos exterminados aqui dentro da nossa pátria por esse povo que induz aos incautos a irem para a rua chacoalhar bandeiras erradas, sem entender a história verdadeira. Por quê? Porque esse que está no poder agora, há mais de 20 anos, planta a ignorância de um povo. É isso que se tem praticado aqui dentro do Brasil. A ignorância da falta de história real. Então, pelo menos aqueles que se julgam cristãos, aqueles que se julgam filhos de Deus, aqueles que se julgam direcionados e guiados por Deus, busquem a verdade sobre tudo que acontece há muitos anos dentro do nosso país também. Vocês vão se admirar, principalmente no Sul, o que tem acontecido, tá? O que tem acontecido. O nosso país não merece ser levado a ir contra Deus. Não. Que Deus tenha misericórdia de nós como um povo que está sendo induzido pela ignorância a participar de uma coisa muito maligna. Precisamos orar pela nossa nação. Precisamos orar pela nação de Deus, Israel. Porque pelo menos com Israel nós podemos pegar o Apocalipse e entender o futuro. Mas a gente não tem como entender o nosso futuro. Para isso, nós temos que buscar conhecimento e nos posicionarmos firmemente com conhecimento real, verdadeiro. Ok? E não pelos falsos profetas. Porque toda a profecia bíblica se cumpre. Aquela que não se cumpriu está a caminho de se cumprir. Nós estamos vendo com os nossos olhos. É sobre isso. Isso é geopolítica. Tá? Onde nós estamos enfiados no nosso momento. E é terrível. E é terrível. Porque um povo está sendo enganado e é o nosso povo. É a nossa terra. Bom, gente, então vamos agora falar mais claro sobre geopolítica, né? Eu comecei pela teologia, escatologia, passei pela política dessa pós-guerra, né? E agora vamos para geopolítica, que é o nosso momento atual. Eu trouxe um videozinho pequeno, na verdade são cortes, tá? Do canal do Pavinato, Faroeste Brasileira. O professor Suano, ele, gente, não é qualquer coisa não. Primeiro a gente vai entender quem é esse homem, quem eu trouxe. Para não dizer que eu peguei qualquer um por aí falando qualquer besteira, não. Vamos entender quem ele é, para depois entendermos o que ele está falando. Marcelo Suano é fundador e diretor de projetos do Centro de Estratégia, Inteligência e Relações Internacionais. Estamos falando de geopolítica, né? Presidente do Conselho Editorial do Seire News, atua como internacionalista especializado em política
internacional e geopolítica. Então, nós não estamos trazendo achólogos, porque eu falei que esse vídeo não seria sobre achólogos e achismos. É doutor e mestre em ciência política pela USP, especializado em pensamento político e militar brasileiro, e filósofo também pela Universidade de São Paulo. É professor universitário há 23 anos. Atua também como comentarista político na Jovem Pan e colunista na BMIC News. Exerceu função de assessor político e de planejamento estratégico na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Atua como assessor especial da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra e membro da Comissão de Direito e Relações Internacionais da OAB, subseção de Santos. Bom, não é pouca coisa não, né? Então ele sabe do que ele está falando. Tem muito que o credencia saber o que está falando, então vamos ouvir. Israel ela atua preventivamente em relação a determinadas circunstâncias. Israel não fez esse ataque de uma maneira tola. Esse ataque estava previsto e anunciado desde que ficasse muito claro que o Irã não assumiria, não concluiria e não respeitaria o acordo nuclear que tinha com o Ocidente. O Irã é signatário, tal qual o governo brasileiro é signatário do TPN, mas não permitiu determinadas fiscalizações e não respeitou aquilo que o Tratado de Proliferação Não Nuclear estava fazendo e a Agência de Energia Nuclear também estava fiscalizando. Qual é o grande problema que é preventivamente para impedir a escalada nuclear do Irã? O que é a escalada e ampliação nuclear do Irã? É simples. Existe um projeto nuclear do Irã, que é um projeto para construção de usinas nucleares, mas isso é um mascaramento. Bom, um projeto de usina nuclear que é um mascaramento para quê, gente? Para quê? Olha o que o Irã está aprontando. Por qual razão? Porque para você ter uma usina nuclear, o que ela faz? Ela gera energia elétrica. Você precisa ter urânio enriquecido a casa de 3%. O que é urânio enriquecido? Existe um elemento do urânio que ele é físsil. E você não precisa ter 100% do urânio ali com essa configuração. Então eles enriquecem até 3%, que é o suficiente para esquentar e gerar o vapor, porque coloca uma pastilha de urânio enriquecido e gera o vapor que roda as turbinas e gera energia elétrica. Qual é a grande questão? Para ter um armamento nuclear, você precisa estar enriquecido a pelo menos 98%. E as pessoas dizem, meu Deus, então faltava muito. Por quê? Por que eles estão assustados? Porque existe uma escalada em que se você consegue enriquecer até 20%, para chegar aos 98% é um passo. O problema é chegar de 3 até 20. Aí ele teve apoio da Coreia do Norte, teve apoio de uma série de grupos criminosos internacionais que estavam apoiando o governo iraniano para chegar aos 20% e daí chegar aos 90%. Vocês escutaram? Ele se aliou aos criminosos. Para quê, gente? O Serviço de Inteligência de Israel já identificou, segundo foi divulgado em vários lugares pelo mundo, não aqui no Brasil. Por que será que não aqui no Brasil? Porque nós temos um governo crime ou aliado a crime do mundo. Por que nós não temos direito a informações verdadeiras abertas para o mundo? Nós estamos aqui sendo idiotizados. Quando eu falo para vocês que aqui está sendo semeada a ignorância de um povo, é por causa disso. O mundo sabe, nós não temos notícia. É abafado, não pode entrar as notícias verdadeiras. Vocês acham isso justo? Por que vocês lutam causas que vocês desconhecem? O Brasil já tem identificado que ele já tinha urânio suficiente para produzir de 9 a 11 ogivas do urânio. É porque tem já capacidade. Vocês estão entendendo que não tem nada a ver com usina? Tem a ver com ogivas. Ok, gente. E aí? Vai explodir o quê? Vai explodir onde? Vai explodir a cabeça de quem? Vocês acham que é só de Israel? Se eles se aliaram a muitos crimes pelo mundo... Eles querem um domínio mundial de todos os povos? Por que tem tantos aqui para fazer boom com a gente?
querem nos dominar porque tem. Eu vou falar de novo. Busquem, pesquisem a fundo. Tortos, mais distantes, mais discretos. O Sul. Busquem. Produzir ogivas nucleares. Aí fica a grande consideração. Se eles têm essa capacidade para produzir rapidamente mísseis, ogivas nucleares em tempo recorde, qual é o risco que tem para a segurança internacional? É muito claro, muito rápido, muito direto, muito objetivo. Irã defende, o governo iraniano, não os iranianos, defende a extinção do Estado de Israel. E defende a extinção do Estado de Israel com uma guerra de aniquilação. A extinção de um povo. Quem pode ser de acordo com isso? Corações de monstros, não, corações demoníacos. A extinção de um povo, Se necessário for. Esse é que é o grande problema, que não é divulgado. Aí o que Israel fez? Vamos fazer com o Irã a mesma coisa que fizemos com o Iraque. O que foi que Israel fez com o Iraque? Quando o Iraque tentou produzir o armamento nuclear, Israel foi lá e bombardeou todas as usinas e todos os centros de produção de energia nuclear. Foi isso que aconteceu agora. E quem começou? Bom, nós já vimos, né? Já passamos por isso. Fez a mesma coisa, pegou algumas autoridades, eliminou algumas autoridades e alguns cientistas. Qual é a importância disso? Eles trabalham num sistema de compartilhamento de informações. Significa o quê? Uma informação que é dada para você, outra é dada para a Ana, outra é dada para o Douglas, outra para o Arthur, outra para mim. Significa o quê? Para eu compor o projeto, eu tenho que juntar as 5 informações. Ora, se eu não juntar as 5 informações, eu desacelero o andamento do projeto ou não concluo ele. Se eu pego algumas autoridades, dentre elas autoridades intelectuais que estão fazendo o projeto nuclear, eu tenho, pelo compartilhamento de informações, eu retardo a execução. Por isso que ele foi atrás dos técnicos e dos cientistas nucleares. Assim, ele já retarda o processo. Foi uma medida preventiva, não foi algo de translocado. Tanto que Israel é tão inteligente que, sabendo o quê? Da possibilidade de retaliação por parte do Irã, ele já minou aquela base de ação concreta que o Israel teria na sua fronteira, que é o Hezbollah. Se lembra quando você fez uma pergunta, o que é que o cara do Irã estava fazendo aqui? Naquele momento que ele estava aqui, o Brasil estava fazendo encontros para defender os Hezbollah como uma unidade política. Estava fazendo ações políticas e, inclusive, estava tentando, de alguma maneira... Vocês já viram isso? Não. Troquem. O Brasil não. Quem tomou o poder? Porque, gente, ele se aliou a esse tipo de gente, fora a China, que também é aliada a essa gente, e assim tomou o poder. Porque eles é que mandam no mundo. Sim. É um direito teu não acreditar. Assim como é um direito teu morrer na ignorância. E por sua ignorância. Para fazer reuniões políticas com o Hezbollah. Por isso, ele esteve aqui para respaldar isso. Qual é a grande questão? Israel já anulou o Hezbollah, uma das maiores ações estratégicas e táticas e de inteligência da história da humanidade, quando ele aniquilou o Hezbollah de uma paulada só, pegando todas as lideranças e todos os principais atores militares do Hezbollah. Aquilo foi uma obra de arte, apesar de ter sofrimento, guerra, morte, sangue, mas foi uma obra de arte que eles fizeram. Como o Irã não tem mais o Hezbollah nesse momento, a retaliação vai ser com drones ou tentar pegar os Houthis para chegar em Israel. Só que os Houthis estão distante o suficiente para ter problemas logísticos. Significa o quê? Existe a possibilidade de uma escalada só se o Irã convencer radicais muçulmanos árabes, por isso que eu comecei dizendo que eles são persas. O que une é apenas o islamismo, e em especial o islamismo radical. Convencer muçulmanos radicais. Por isso que eu comecei dizendo que eles são persas. Eu comecei dizendo que eles são persas. A Bíblia começa dizendo que eles são persas. Entenderam? Geopolítica. Tem a ver com Bíblia o que ele está falando? Não. Mas vocês viram tudo que eu falei? Então tem. Para onde nós vamos agora? Árabes para atacarem Israel na sua totalidade. Só que Israel
os judeus sobrevivem a 5.000 anos, resistiram 2.000 anos de perseguição, resistiram ao Holocausto, resistiram a várias guerras do Oriente Médio e certamente o Estado de Israel vai resistir a um ataque dessa natureza. E certamente o Estado de Israel vai resistir a um ataque dessa natureza. Escatologia, teologia, não. Geopolítica pura. Percebem? É isso, gente. Eu estava até com saudade de trazer esse tipo de vídeo. Quando eu falo que eu gosto da geopolítica. Como cristã, eu vejo toda a Bíblia se cumprindo na geopolítica e entendo muito cada momento da geopolítica através da Bíblia. E uma pessoa que não tem nada a ver com teologia. Não tem nada a ver com escatologia. Mas tem a ver tudo com a geopolítica e a política internacional. É sobre isso. Vamos acordar, gente. Vamos pedir a Deus sabedoria. Peça a Deus, assim como Salomão fez, peça sabedoria. Ore para que Deus tire as escamas dos olhos daqueles que estão dominados pelas trevas e não estão vendo. Estão dominados por uma política rasteira, uma política presidiária. Sim. Está dominado por uma máfia, terror, que se diz política. Dos dois lados. Enquanto um age do lado, o outro vai para a reunião do outro. Nós vimos isso acontecer, nós estamos vendo acontecer. E o idiota que veio até aqui e fala, eu sabia que você era bolsonarista, vai te catar. Aliás, cata tomate cru, tá bom? Porque você é muito pequeno, muito raso. Muito raso. Eu não sou nada. Eu sou cristã, serva do Deus vivo e por isso conservadora. Eu conservo o que ele fez, o que ele nos colocou como ética e moral. Só isso que eu sou. Tudo que vai contra isso, eu sou radicalmente contra. Tá? Tudo. Então, eu não sou isso, eu sou aquilo. Como brasileira, eu sou serva do Leão de Judá. Eu sou serva do Leão de Judá. É isso que eu sou. Não sou ista. Não sou ista. Nada ista. Tá? Serva do meu Senhor, o Leão de Judá. Ok? A gente torna a se encontrar para falar um pouco mais sobre isso. Esclarecer mais sobre Gog e Magog, etc. E Armagedon, tem tanta coisa, gente. E a gente está começando a caminhar para isso tudo. É o começo. De uma coisa muito maligna, espiritual, do mal, do príncipe da Pérsia. Para exterminar o povo de Deus. Escolhe o teu lado. Eu tenho o meu. É sobre isso. Fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Beijo no coração de cada um. Até a próxima. Fomos.